CIAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Luiz, me dá. Você vai ali e larga o evangelho, me dá. Boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos ver se a Dilane vem. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos estudar a obra Missionários da Luz, do nosso irmão André Luiz, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Dom de curar. Devolvei a saúde aos doentes. Ressuscitai os mortos. Curai os leprosos. Expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Em seguida, ele disse aos seus discípulos, em presença de todo o povo que os escutava: guardai-vos dos escribas que se exibem passeando com longas vestes, que adoram ser saudados nas praças públicas e ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que sob o pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão uma condenação mais rigorosa. Está em Lucas, em Marcos e Mateus. Jesus, aqui nos reunimos em teu nome mais uma tarde e em nome de Deus para estudarmos a doutrina espírita e hoje a obra do nosso irmão André Luiz, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Que esses espíritos possam nos inspirar, nos ajudar na compreensão do texto que iremos analisar. Rogamos ainda, Senhor, em teu nome, a permissão para evocarmos o nosso altivo, a direção da nossa casa, o diretor da nossa casa, bem como a direção espiritual do CIAP, a nossa casa de amor. Em nome desses espíritos amigos, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, em nome do nosso amor, do teu amor, Jesus, mas acima de tudo do amor de Deus, é que damos por iniciados os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Vamos, Luiz. A Dilane não veio. Vamos estudar. Nós paramos... Incorporação. Hã? E eu peguei o livro da Adilane. Pega o meu lá, por favor. Não, é 274. Que tá... Ah, então é 169 o meu. Eu peguei o dela. Não, é 277. Ó, 277. Tá. Olha, eu acho que dá para a gente pegar o capítulo todo. Vamos iniciar de novo, que hoje dá para a gente pegar todo. Eu só vou parar se tiver alguma coisa mais relevante, ou vocês perguntarem, pode interromper, tá? Estou com dúvida. Então ele vai falar aqui no capítulo 16 sobre a incorporação. Prosseguindo em meus estudos sobre os fenômenos mediúnicos... Só um instantinho. Achou? Tá, mas não vai acelerado não. Tá. Está começando a incorporação. Vamos. Prosseguindo em meus estudos sobre os fenômenos mediúnicos de variada expressão, sempre que meus serviços habituais mo permitiam, regressava à crosta, aprendendo e cooperando no grupo em que Alexandre funcionava na qualidade de orientador. Minha frequência, porém, em virtude das obrigações por mim assumidas em nossa colônia espiritual,
não podia ser assídua, razão porque procurava aproveitar as mínimas oportunidades a fim de enriquecer as minhas experiências. Em uma das reuniões a que compareci, um dos cooperadores de nossa esfera aproximou-se do compassivo instrutor e pediu humilde: nossos companheiros encarnados, em solicitações sucessivas, insistem pela vinda do irmão Dionísio Fernandes, atualmente recolhido, como sabeis, em uma organização de socorro. Alegam que a família se encontra inconsolável, que haveria conveniência na visita dele e que seria interessante ouvir um antigo companheiro de lutas doutrinárias. Enquanto Alexandre ouviu em silêncio, o simpático colaborador prosseguiu, depois de ligeira pausa: estaríamos a receber a devida autorização para trazê-lo. Poderia incorporar-se na organização mediúnica de nossa irmã Otávia e fazer-se ouvir de algum modo diante dos amigos e familiares. O mentor pensou durante alguns momentos e redarguiu: não tenho qualquer objeção pessoal em face da providência que você sugere, meu caro Euclides. Entretanto, embora se constitua o nosso grupo de cooperadores encarnados de excelentes amigos, não os vejo convenientemente preparados para o integral aproveitamento da experiência. Sobra em quase todos eles, na investigação e no raciocínio, o que lhes falta em sentimento e compreensão. Então, vamos lá. Continua, que eu vou me achar aqui, que eu peguei o outro livro. Continua. Colocam a pesquisa muito acima do entendimento. E como você sabe, as organizações mediúnicas não são filtros mecânicos. Além disso, Dionísio conta com reduzido tempo em nossa esfera. Ainda não pôde nem mesmo retirar-se do asilo que o acolheu em nosso plano. Adicionemos a esses fatores a intranquilidade da família pouco observadora da fé viva, a diferença de vibrações de nova esfera a que o nosso amigo procura adaptar-se presentemente, a profunda emoção dele com essa reaproximação talvez prematura, a instabilidade natural do aparelhamento mediúnico e, possivelmente, concordaremos com a inoportunidade de semelhante medida. Então vamos lá, vamos nos situar. Que eu sei que você está voando com esse olhinho aí. O que está acontecendo nesse capítulo aqui? Ele tem como título Incorporação. Então ele disse o nome de Dionísio. Dionísio estava recém-desencarnado. Agora a gente lembrou, né? Dionísio estava recém-desencarnado e o grupo que ele trabalhava, ele era espírita, era médium, e o grupo que ele trabalhava pediu ao mentor da casa para que o Dionísio viesse dar uma mensagem, dizer como ele está, até porque a família estava muito sentida. E o mentor da casa foi pedir então ao Alexandre, o instrutor, que vem acompanhando o André Luiz em todos os capítulos desse livro. E o Alexandre ouviu a petição e foi contra. Disse: olha, eu não vou concordar. Por quê? O grupo, você conhece muito bem, é um grupo que usa muito, eles são muito bondosos, mas usa muito raciocínio. Ele colocou o termo aqui em cima. Eles têm falta de sentimento, eles têm na investigação e no raciocínio o que lhe falta em sentimento e compreensão. É o que falta a eles. Eles têm muito raciocínio, mas falta um pouco de sentimento e compreensão. E Dionísio acabou de morrer. Não vai atender do jeito que a gente espera que atenda. Foi isso que ele leu aqui. Aí nós vamos ver em seguida, que ele vai ler agora em seguida, que o Euclides, que é o mentor da casa, é como se eu tivesse morrido e o Adilane fosse pedir o altivo para poder dar uma mensagem aqui. E eu não estou por aqui, eu estou hospitalizado.
Aí ele recorre lá ao responsável do setor e pede. E ele então está dizendo, aquele grupo lá, eles são mais cerebrinos do que sentimento, usa mais a razão, as pesquisas, é isso que ele alertou. Então aí o mentor lá da casa vai insistir, vamos lá. Eu não estou explicando tudo, estou deixando ele ler, explico mais para frente, porque a gente desmiuçou isso na aula passada, tá? Continua. Euclides, o interlocutor, advogando o pedido veemente do círculo, não se desencorajou e insistiu. Está vendo? Ele insistiu, apesar do Alexandre ter dado contra. Lembra que ele deu contra? Vamos lá. Reconheço que a vossa palavra é sempre ponderada e amiga. Concordo em que não alcançaremos o objetivo desejado. Todavia, reitero-vos a solicitação. Ainda mesmo que o fato não ultrapasse a feição de simples experiência. É que existem irmãos esforçados, aos quais muito devemos aqui, no trabalho do bem diário ao próximo sofredor. E sentiríamos felicidade em demonstrar-lhes o testemunho do nosso reconhecimento e estima sincera. Alexandre sorriu com a generosidade que lhe era característica e observou. Só possuo razões para endossar seus pedidos. E já que você insiste na providência para atender aos companheiros que se sentem igualmente credores de sua confiança e estima, pode avisá-los de que Dionísio virá. Eu mesmo cuidarei de trazê-lo pessoalmente. Aí o instrutor Alexandre cedeu. Tudo bem, eu vou trazê-lo aqui. Continua. E como Euclides agradecesse, tocado de imensa alegria, Alexandre encerrou a conversação acrescentando: faça a promessa para a noite de amanhã. É sempre mais fácil dar com alegria que receber com acerto. Afastamo-nos. Por que o interrogasse quanto ao processo fenomênico da incorporação, o benigno instrutor esclareceu de boa vontade. Mediunicamente falando, as medidas são as mesmas adotadas nos casos de psicografia comum, acrescentando-se, porém, que necessitaremos proteger com especial carinho o centro da linguagem na zona motora, fazendo refletir nosso auxílio magnético sobre todos os músculos da fala, localizados ao longo da boca, da garganta, laringe, tórax e abdômen. Atendendo-me às interpelações, o instrutor relacionou diversas elucidações de ordem moral, alusivas ao assunto, comentando as dificuldades para difundir nos corações terrenos os valores da consolação legítima, em virtude das exigências descabidas da pesquisa intelectual. Admirava-lhe a sabedoria profunda e a sublime compreensão das fraquezas humanas, quando atingimos a instituição de socorro a que Dionísio se recolhera, em plena região inferior, não muito distante da crosta terrestre. Então Dionísio estava hospitalizado, recentemente desencarnado, consciente de tudo e em recuperação. Eles foram até Dionísio. Mas ele falou que preparasse aquele que iria falar. A gente vai ver a médium, que é uma médium. Então pediu para preparar a região da boca, da garganta, da laringe, do tórax e do abdômen, para facilitar a comunicação. Tá? Aí eles se dirigiram onde estava Dionísio. Prossegue. Está entendendo? Está começando a compreender ali quando ele lê? Suas feições estão até mudando. Suas feições já mudaram. Não, porque parece que esse tema de hoje para mim também pode ser. Vamos lá. Entendendo-se com os espíritos do bem, consagrados ao serviço do amor cristão em zonas semelhantes, conduziu-me à presença do recém-desencarnado que se mantinha sob forte excitação. Dionísio falou-lhe Alexandre bondoso, após a saudação usual. Lembra-se do nosso grupo de estudos espiritualistas? Como não? E com que saudades? Suspirou o interlocutor. Nossos amigos do círculo pedem a sua presença, pelo menos por alguns minutos, prosseguiu o mentor gentil. E deliberei conduzi-lo até lá para que você fale,
não somente a eles, mas também aos familiares. Que ventura! Exclamou Dionísio, quase chorando de contentamento. Ouça, porém, meu amigo, tornou Alexandre sereno e enérgico. É indispensável que você medite sobre o acontecimento. Lembre-se de que você vai utilizar um aparelho neuromuscular que não lhe pertence. Nosso amigo Otávia servirá de intermediária. No entanto, você não deve desconhecer as dificuldades de um médium para satisfazer as particularidades técnicas de identificação dos comunicantes, diante das exigências de nossos irmãos encarnados. Compreende bem? Sim, replicou Dionísio, algo desapontado. Estou agora no mundo da verdade e não devo falar a ela, e não devo faltar a ela. Recordo-me de que muitas vezes recebi as comunicações do plano invisível através de Otávia, com muitas prevenções, e não raro vacilei, acreditando-a vítima de inúmeras mistificações. Agora você vê, ele vai provar do mesmo veneno, né? É o que nós falamos. A Otávia era médium que ia dar a comunicação. E ele, quando trabalhava lá, duvidou muitas vezes dela, por causa dessa compulsão analítica para dizer, não é um espírito, não é da cabeça do médium, né? Aí ele vai sofrer a mesma coisa. Então ele está dizendo, quando eu estava lá, muitas vezes não acreditei nela, né? Está entendendo? Então vamos lá, vamos ver como é que vai ser essa mensagem aí. Vamos acompanhar a médium. Alexandre, muito calmo, observou. Pois bem, agora chegou a sua vez de experimentar. E se antigamente era tão fácil para você duvidar dos outros, desculpe a fraqueza dos nossos irmãos encarnados. Caso agora, duvidem de seu esforço. Se você, quando estava lá, duvidava, perdoa, desculpa eles, né? Eles vão duvidar, hein? Continua. Posso fazer um adendo? Pode. A forma direta pelo qual ele fala sem ser grosseiro, né? Ele é direto. Ele fala o que vai acontecer. Objetivo, bem objetivo. Vamos lá. Antes que Dionísio se interessasse, Não, errei. É possível que não alcancemos o objetivo. Entretanto, nossos colaboradores É isso mesmo. Me perdi aqui mesmo? É possível que não alcancemos o objetivo. Entretanto, nossos colaboradores insistem pela sua visita e não devemos impedir a experiência. Antes que Dionísio se internasse em novas considerações, o interlocutor rematou. Concentre-se com atenção sobre o assunto. Peça a luz divina em suas orações e espere-me. Conduzi-lo-ei em nossa companhia, deixando-o na residência da médium com algumas horas de antecedência para que você encontre facilidade no serviço de harmonização. Olha só, está vendo? Ele foi levado para junto da médium para ir se harmonizando fluidicamente com ela para facilitar a comunicação. É o que acontece conosco nos trabalhos mediúnicos, da desobsessão. Durante a madrugada, durante a noite, a gente vai para onde estão esses espíritos, a gente conversa com eles, a gente estabelece uma ligação magnética. Por isso que muitas vezes o médium sente dor de cabeça, se sente mal, e isso só vai passar depois do trabalho realizado. Mesmo princípio aqui. Aí ele vai para a casa da médium. Vamos ver lá como é que está a médium. Vamos recordar porque a gente já viu semana passada. Alguma dúvida? Pergunta? Está entendendo direitinho? Então vamos lá. Despedimos-nos em seguida, registrando efusivos agradecimentos do interlocutor. O caso interessava-me, por isso mesmo, roguei a permissão de Alexandre para acompanhá-lo de mais perto. Autorizado a fazê-lo, segui um instrutor que se dirigiu, no dia seguinte, à instituição a que Dionísio se recolhera, amparando-o convenientemente para a visita projetada. Com a gentileza de sempre, Alexandre guiou-nos até a moradia da médium Otávia, onde Euclides, o benevolente amigo da véspera, nos aguardava, cheio de atenções. O prestimoso mentor despediu-se com delicadeza extrema e, deixando-me em companhia dos novos colegas, acrescentou:
A reunião dos companheiros encarnados terá início às 20 horas. Todavia, entre 18 e 19 horas, estarei aqui de regresso, a fim de acompanhá-los ao nosso núcleo de serviço. E fixando-me, concluiu bondosamente: aproveite a aproximação de Euclides, meu caro André. Um bom trabalhador tem sempre proveitosas lições a ensinar. Então ele deixou o André Luiz e o Euclides na casa da Otávia, não é? Junto com Dionísio, o defunto que ia falar. Eram 3 defuntos, né? 3 desencarnados. O Leon Denis usa muito essa expressão, o defunto. Vamos lá, isso foi só para acordar vocês. Que choca, né? Choca. Vamos. Euclides, sorrindo, agradeceu comovido e conduzia-nos ao interior doméstico, enquanto Alexandre se afastava em outra direção. Detivemo-nos em humilde aposento. Nesta parte da casa, explicou-nos o guia acolhedor. A nossa irmã Otávia costuma fazer meditações e preces. A atmosfera reinante aqui é, por isso, confortadora, leve e balsâmica. Olha a importância da prece em casa. A gente não pode perder o hábito da prece. Facilita em tudo. A intervenção dos nossos guias, dos nossos amigos espirituais, quando estamos doentes, como estamos em aflição por qualquer problema. Então é fundamental manter o equilíbrio no lar através da prece, fazer o culto no lar. Tá? Continua. E ele continua: estejam à vontade, em vista de ser hoje um dos dias consagrados ao serviço mediúnico. Terminará ela os trabalhos da refeição da tarde mais cedo, a fim de orar e preparar-se. Consultei o mostruário do grande relógio de parede, não longe de nós, que marcava precisamente 16 horas, e manifestei o desejo de ver a nossa irmã que atuaria, naquela noite, como intermediária entre os 2 planos. Deixando Dionísio na aposenta a que me referi, Euclides conduziu-me à pequena cozinha, onde uma senhora idosa se mantinha atenta à preparação de alguns pratos modestos. Tudo limpeza, ordem e harmonia doméstica. Notei-a, porém, algo pálida, abatida. Ouvindo-me a inquirição discreta, o companheiro informou: Otávia é uma excelente colaboradora de nossos serviços espirituais, mas, pela força das provas necessárias à redenção, permanece unida a um homem ignorante e quase cruel. Enquanto o companheiro brutal está ausente nas horas do ganha-pão, a casa é tranquila e feliz, porquanto a nossa amiga não oferece hospedagem às entidades perturbadoras da sombra. Todavia, quando o infeliz Leonardo penetra este pequeno domínio, a situação se modifica, porque o pobre esposo é um legítimo canteiro espinhoso no jardim deste lar. Faz-se acompanhar de perigosos elementos das zonas mais baixas. Então a médium era casada com um grosseirão, né? Está falando do marido dela. Embora ela tivesse lá as qualidades dela, as virtudes que nós vamos ver aqui, mas ele tinha um marido difícil, que atraía inclusive os espíritos inferiores para junto dele. Continua. Não conseguiu ele identificar-se com a missão espiritual da esposa? Perguntei com interesse. Não, de modo algum, explicou Euclides, sem titubear. Não é novo para a compreensão elevada, contudo, é teimoso nos erros que lhe são próprios. Permite que a consorte nos ajude em vista da insistência de parentes consanguíneos dele, dedicados à nossa causa e que, influenciados por nós, não lhe permitem afastá-la. A tarefa, porém, não é muito fácil, porque se Otávia é dócil aos espíritos do bem, o esposo é obediente aos cultivadores do mal. Ele fala muito bem. Basta, às vezes, traçarmos um programa construtivo com a colaboração dela,
para que Leonardo, cedendo aos portadores da treva, nos perturbe a ação, criando-nos graves dificuldades. Então vamos lá. Leonardo é o marido da médium. Esse grosseirão. Só não afastou a Otávia do trabalho porque ele tem parentes no mesmo centro espírita, consanguíneos dele, e que insiste, né? Senão ela já teria saído de lá. Está bem claro isso aí. Então, resumindo bem, é isso que ele está dizendo aqui. Isso tudo nós estudamos semana passada. Então, como você está aí, nós voltamos desde o princípio para você pegar a ideia e não pegar da metade. Tá? Continua, Luiz. Percebendo que o abatimento da médium não me passava despercebido, Euclides acrescentou: tão logo prometi ontem, alegremente, a vinda de Dionísio, desejoso de incentivar o bom ânimo dos amigos encarnados, contando com o concurso mediúnico de nossa irmã, piorou a situação psíquica do esposo imprevidente. Quando soube que ela ia trabalhar, o marido já, né, acionado pelas trevas, começou a perturbá-la. Continua. Leonardo amanheceu hoje mais nervoso que de costume. Embebedou-se pouco antes do almoço, insultou a companheira humilde e chegou mesmo a infligir-lhe tormentos físicos. Tristeza, né? Bebeu e ainda bateu na esposa. Assustada, a bondosa senhora sofreu tremendo choque nervoso que lhe atingiu o fígado, encontrando-se no momento sob forte perturbação gastrointestinal. Por isso, a alimentação dela foi muito deficiente durante o dia e não tem podido manter a harmonia precisa da mente para atender com exatidão aos nossos propósitos. Olha só, o médium como está. Ela está debilitada fisicamente e emocionalmente. Espiritualmente não, ela está amparada. Mas devido à grosseria do marido, ela está debilitada. E é esse um instrumento que o Dionísio vai utilizar. Continua aí, falando da médium. Já trouxe diversos recursos de assistência, inclusive a cooperação magnética de competentes enfermeiros espirituais, para levantar-lhe o padrão das energias necessárias. E só por isto é que a pobrezinha ainda não tombou a camada, embora se encontre bastante enfraquecida, apesar de todos os socorros. Algo desapontado, Euclides considerou após curto silêncio. Como sabe, a harmonia não é realização que se improvise. E se nós, os desencarnados devotados ao bem, estamos em luta frequente pela nossa iluminação íntima, os médiuns são criaturas humanas, suscetíveis às vicissitudes e aos desequilíbrios da esfera carnal. Olha só. Ela só não caiu de vez por causa da intervenção dos bons espíritos. Só não caiu de vez por isso. O que nós falamos semana passada, vamos falar de novo, ratificar. Médium, você não liga e desliga na tomada. Igual você liga e desliga aqui a lâmpada, o aparelho de ar-condicionado. O médium tem que se preparar emocionalmente, espiritualmente, moralmente. Senão ele não vai ser um bom instrumento. Então tem uma série de requisitos que o médium precisa ter para dar uma boa comunicação. Quando a gente estuda lá no livro dos médiuns, que o bom médium é aquele que é assistido somente pelos bons espíritos e que menos enganado é, olha aí alguns fatores que pode deixar o médium ser enganado. Então o médium precisa se preparar. A mediunidade ela é sacrificial. Você tem que se dedicar, se abdicar de muitas coisas da vida, do mundo, para poder trabalhar corretamente. Não dá para você atender
Deus e a Mamon. Escolhas que a gente tem que fazer, né? Alguma pergunta? Não? Continua, Luiz. Exclamei, fixando a pobre mulher. Não teremos alguém que a substitua? Ela está quase cambaleante. Todos os serviços exigem preparo, treinamento, observou o meu interlocutor sensatamente. E não poderemos trazer alguém que faça às vezes de Otávia, de um instante para o outro. Não supõe que ela deveria ser feliz para ser mais útil? Indaguei. Quem sabe, respondeu Euclides, com intenção. A mediunidade ativa e missionária não é incompatível com o bem-estar. E, a rigor, todas as pessoas que gozam de relativo conforto material poderiam disputar excelentes oportunidades de serviço em seus quadros de trabalho e edificação. Entretanto, as almas encarnadas, quando favorecidas pela tranquilidade natural da existência física, se mantêm na região do serviço comum que lhes é própria às necessidades individuais. E, como o cumprimento do dever com exatidão já representa grande esforço, raramente ultrapassam a fronteira das obrigações legítimas em busca do campo divino da renunciação. A luta intensiva, porém, dilata as aspirações íntimas. O sofrimento, quando aceito à luz da fé viva, é uma fonte criadora de asas espirituais. Então, apesar das lutas, apesar do sofrimento dos médiuns, de nós os médiuns, se a gente souber encarar isso com equilíbrio, a gente vai ser bem utilizado. Porque eles compreendem as lutas do dia a dia. Tanto que estão auxiliando a Otávia. Ela não tem culpa. O marido atrapalha muito. E eles estão ali ajudando. Quando vê o trabalhador de boa vontade. Agora, o que ele disse aqui, que a maioria cumpre a sua obrigação e pronto. Não consegue ir além. Cumpre. É para eu fazer isso? Vou lá, faço, vou embora. Continua, Luiz. A essa altura dos esclarecimentos fraternos, o companheiro sorriu e observou. Formulando semelhantes considerações, não queremos dizer que a mediunidade construtiva deva ser apanágio dos corações algemados à dor. Isto não. As missões da espiritualidade superior pertencem a todas as criaturas de boa vontade. Apenas expressamos a nossa convicção de que almas existem, fervorosas no ideal do bem e da verdade, que se valem dos obstáculos para melhor escalarem o monte da redenção divina. A dona da casa terminara a tarefa de aprontar o jantar humilde, e antes que o esposo voltasse ao lar, dirigiu-se ao quarto íntimo, em que, conforme a notificação de Euclides, costumava fazer as suas preces preparatórias. Penetramos o aposento em sua companhia. Euclides acomodou Dionísio ao lado dela, e enquanto a médium se concentrava em oração, o dedicado amigo aplicava-lhe passes magnéticos, fortalecendo os nervos das vísceras e ministrando, ao que percebi, vigorosas cotas de força, não somente as fibras nervosas, mas também as células gliais. Agora você vê, ela foi para o quarto, ela se recolheu para a prece e os guias foram ajudá-la, auxiliá-la, ela não estava nem vendo. Então nós, os trabalhadores, quando temos boa vontade, nós somos auxiliados e nem imaginamos, nem vemos a ação dos espíritos junto a nós. Então ela estava sendo tratada ali. Tá? Foi aqui que nós paramos a aula passada. Foi aqui. Então vamos lá, vamos continuar. É só 1 hora de estudo. Estamos com meia hora. Dona Otávia. Dona Otávia pedia a Jesus bastante energia para o cumprimento de sua tarefa, comovendo-nos a sua rogativa silenciosa, simples e sincera. Ela pedindo, Jesus, me ajude, né?
E eles viram toda a dificuldade dela e estavam vendo também a boa vontade dela, né? Sua simplicidade. Continua. Meditou na promessa que os amigos espirituais haviam levado a efeito na véspera, relativamente à comunicação de Dionísio, recém-desencarnado. Procurava dispor-se ao concurso mediúnico eficiente, tentando isolar a mente das contrariedades da natureza material. Aos poucos, sob a influenciação de Euclides, formou-se um laço fluídico que ligou a médium ao próximo comunicante. Olha aí a ligação. Os espíritos preparando a médium e depois ligou a médium fluidicamente ao espírito que ia se comunicar. É isso que acontece nos trabalhos ali. Só que com o trabalho com os sofredores, você ligado magneticamente ao sofredor, você sente o que ele sente, né? Olha o estudo que a gente fez no COMP semana passada. A experiência da Dona Ivone junto ao suicida. Ela sentia tudo. Ela teve insônia, noites e noites de insônia. Por causa da vibração do espírito. Não significa que você está levando o espírito para casa. Não é isso. O espírito não vai para casa com você. É somente a vibração do espírito. Continua, Luiz. O companheiro que preparava o trabalho recomendou ao amigo desencarnado falasse a Dona Otávia com todas as suas energias mentais, organizando um ambiente favorável para o serviço da noite. Dionísio começou a falar-lhe de suas necessidades espirituais, comentando a esperança de fazer sentir junto da família terrena e dos antigos colegas de aprendizado espiritualista. Isso aí é o Dionísio falando com a médium, né? Preparando a médium. Notando eu que a médium lhe registrava a presença e a linguagem em forma de figuração e lembrança aparentemente imaginárias na esfera do pensamento. Observei com interesse a extensão da fronteira vibratória que nos separa dos espíritos encarnados, porquanto, nos achando ali, em frente a uma organização mediúnica adestrada, precisávamos iniciar o trabalho de comunicação como quem estivesse muitíssimo distante, vencendo devagarinho os círculos espessos da resistência. Está vendo? Todo o preparo para a comunicação, como não é simples chegar... baixa o santo aí que eu quero falar com ele. Não é assim. Você não pode falar? Vai você então. Não é assim. Tem pensamento, sentimento, magnetismo, onda de pensamento, e etc, etc, etc. Muita coisa envolve o médium com o espírito para ser dada a comunicação. Continua. Longo tempo durou o singular diálogo, reconhecendo que, ao fim da interessante conversação prévia entre a médium e o comunicante, palestra essa que foi plenamente orientada pelo tato fraterno de Euclides em todas as minúcias, Dona Otávia parecia mais ambientada com o assunto, aderindo com clareza ao que Dionísio pretendia fazer. Tudo ia bem, e não me cansava de admirar aquele inesperado serviço de preparação mediúnica, quando aconteceu alguma coisa muito grave. O dono da casa chegava de volta, quebrando de modo violento a tranquilidade das vibrações em que nos mergulhávamos. Ele não podia ficar na rua mais um pouquinho, né? Vamos lá. Vociferando, logo à entrada, obrigou a esposa a levantar-se de súbito. O infortunado senhor semelhava-se a um brutamonte nas suas características de tirano doméstico. Algumas entidades galhofeiras e perversas constituíam-lhe o séquito. Quer dizer, estava envolvido com espíritos galhofeiros, né? E perversos. Dona Otávia serviu o jantar fazendo prodígios no campo da paciência evangélica. Finda a refeição muito simples, a que compareceu o esposo junto de 2 filhos maiores, a nobre senhora falou ao marido em particular. Leonardo,
Como você sabe, irei hoje à reunião saindo antes das 8. Que? Exclamou o interlocutor. Eu acho que você era ele, hein, o Leonardo. Você reencarnou, hein? Olha só. Do jeito que você falou aí, vamos lá. Eu acho que era você. Eu sou um little Leonardo hoje. Vamos lá. Pequeno Leonardo. Vai, Leonardo, que? Que? Exclamou o interlocutor, encharcado de vinho, a cofiar os bigodes grisalhos. A senhora hoje não pode sair. Nada de sessões. Hoje não. Caramba. Impressionado com aquela atitude intempestiva, perguntei a Euclides, que seguia a cena muito calmo. E agora? Já previ a ocorrência. Redarguiu-me com manifesta tristeza no olhar e pedi a uma de nossas irmãs trouxesse até aqui uma tia do bulhento Leonardo, que intercederá a favor de nossos desejos. Não devem tardar. Trata-se de pessoa a que se renderá sem esforço. Foi chamar uma das parentes dele lá, né? Para poder acalmar. Com efeito, enquanto Dona Otávia enxugava o pranto em silêncio, recompondo a mesa de refeições, ouviam-se palmas à porta. Leonardo foi atender. Em breves minutos, uma entidade desencarnada muito simpática penetrava o interior, acompanhando uma velha senhora de semblante acolhedor e risonho. A cooperadora de Euclides veio até nós, cumprimentando-nos sorridente. Profundamente surpreendido em face de tantos trabalhos para a organização de pequeno serviço consolador, fiz-me atento à conversação que se desdobrou entre os encarnados. Ainda bem que a luta do dia terminou, disse a respeitável matrona, dirigindo-se à médium, depois das primeiras saudações. Vim até aqui para irmos juntas. Otávia procurou esconder sua mágoa, sorriu com esforço e respondeu: Ora, minha boa Georgina, hoje não posso. Leonardo está indisposto e pretende recolher-se mais cedo. Já sei, observou a visitante com carinho nas palavras e severidade nas atitudes, fixando o chefe da casa. Você, Otávia, tem compromisso e não pode faltar. Em seguida levantou-se, tocou os ombros do sobrinho, que se derramara no divã, e falou-lhe com franqueza. Meu filho, que você se regale em prazeres e adie a sua realização espiritual por imprevidência e má vontade. Eu não posso impedir, mas advirto quanto aos deveres de sua mulher em nosso núcleo de iluminação, pedindo-lhe não se interponha entre ela e os desígnios superiores. Ela tinha uma ascendência moral, né? Sobre o sobrinho, né? Você está entendendo a história? Está pegando? Vai, Otávia. Otávia é uma esposa exemplar, tem tolerado suas impertinências a vida inteira e já entregou ao seu espírito de pai 2 filhos maiores, rigorosamente educados na inteligência e no coração. Não lhe impeça agora o serviço divino. Poderia insurgir-me contra você, induzindo a resistir, mas prefiro avisá-lo de que a sua atuação contra o bem não ficará impune. Caramba, foi dura com ele, né? É. Observei que as palavras da veneranda senhora eram emitidas conjuntamente com grandes jatos de energia magnética que envolviam Leonardo, obrigando-o a melhor raciocínio. Ele meditou por alguns momentos e respondeu vencido. Otávia poderá ir quando quiser, desde que seja em sua companhia. A matrona agradeceu, estimulando-o no estudo das questões da espiritualidade. E quando se dispunham as 2 senhoras a tomar o caminho do grupo de estudos, chegou Alexandre de volta, a fim de acompanhar-nos por sua vez. Reconheci que o instrutor notou de relance o estado de abatimento da médium, percebendo as dificuldades que se opunham à prometida comunicação de Dionísio. Mas, longe de se referir às advertências da véspera,
Ele próprio agora era quem se mostrava mais otimista, estimulando, ao que notei, o entusiasmo de Euclides a serviço do bem. Atingimos o vasto salão daquela oficina de espiritualidade, quando faltava precisamente um quarto para as 20 horas. Quer dizer, 15 para as 8 eles chegaram no centro. Como sempre, os trabalhadores de nosso plano eram numerosíssimos, nos múltiplos trabalhos de assistência, preparação e vigilância. Enquanto alguns amigos ansiosos e a família do comunicante, constituída de esposa e filhos, aguardavam a palavra de Dionísio, muito grande era o nosso esforço para melhorar a posição receptiva de Otávia. Alexandre, como de outras vezes, esmerava-se em ministrar o exemplo da cooperação sadia. Determinou que alguns colaboradores dos nossos auxiliassem o sistema endocrínico de maneira geral e proporcionassem ao fígado maiores recursos para a normalização imediata de suas forças, estabelecendo-se determinado equilíbrio para o estômago e intestinos, em virtude das necessidades do momento, para que o aparelho mediúnico funcionasse com a possível harmonia. Agora a gente vê, né, como eles nos ajudam. Pelo pouco que a gente faz. No Memória de um Suicida, a Dona Ivone fala sobre tudo isso, para aqueles trabalhadores que vão atuar junto aos irmãos suicidas. É todo um cuidado com os órgãos, todos os órgãos do organismo, para manter a saúde do médium estável, em equilíbrio. Vocês vejam, a gente trabalha aqui há tantos anos aqui. Tantos anos não, aqui a casa é novinha. Nesses 4 anos aí teve Covid, teve uma opção de coisa. Mal pegou um resfriadinho que passou. Nós estamos aqui trabalhando. Ninguém ficou doente aqui, grave. Eles cuidam muito da gente e a gente nem percebe isso. E muitas vezes nem agradece. Continua, Luiz, por favor. Às 20 horas, reunida a pequena assembleia dos irmãos encarnados, foi iniciado o serviço com a prece comovedora do companheiro que dirigia a casa. Valendo-se do concurso magnético que lhe for oferecido, a médium sentia-se francamente mais forte. Mais uma vez, contemplava, admirado, o fenômeno luminoso da epífise e acompanhava o valioso trabalho de Alexandre na técnica de preparação mediúnica, reparando que ali o incansável instrutor se detinha mais cuidadosamente na tarefa de auxílio a todas as células do córtex cerebral, aos elementos do centro da linguagem e às peças e músculos do centro da fala. Terminada a oração e levado a efeito o equilíbrio vibratório do ambiente, com a cooperação de numerosos servidores de nosso plano, Otávia foi cuidadosamente afastada do veículo físico em sentido parcial, aproximando-se de Dionísio, que também parcialmente começou a utilizar-se das possibilidades dela. Otávia mantinha-se a reduzida distância, mas com poderes para retomar o corpo a qualquer momento em um impulso próprio, guardando relativa consciência do que estava ocorrendo, enquanto que Dionísio conseguia falar de si mesmo, mobilizando, no entanto, potências que lhe não pertenciam e que deveria usar cuidadosamente sob o controle direto da proprietária legítima e com a vigilância afetuosa de amigos e benfeitores que lhe fiscalizavam a expressão com o olhar, de modo a mantê-lo em boa posição de equilíbrio emotivo. Reconheci que o processo de incorporação comum era mais ou menos idêntico
ao da enxertia da árvore frutífera. A planta estranha revela suas características e oferece seus frutos particulares, mas a árvore enxertada não perde sua personalidade e prossegue operando em sua vitalidade própria. Olha só, que complexidade, né? Que complexidade. Faltam, está quase terminando. Eu acho melhor esse pedaço aqui, que é importante para a gente explicar. Da enxertia com a árvore. Vocês querem deixar para a semana que vem, para a gente terminar esse capítulo? É só a gente não voltar no início, né? A gente lembrar onde nós paramos e continuar daqui. Falta pouco, né? Mas eu acho melhor de... Então vamos lá, deixa eu ler esse pedaço aqui, que eu dei uma voada aqui. Vamos lá. Terminada a oração e levado a efeito o equilíbrio vibratório do ambiente, com a cooperação de numerosos servidores de nosso plano, Otávia foi cuidadosamente afastada do veículo físico, em sentido parcial, aproximando-se de Dionísio. Isso é o transe, né? O transe mediúnico. Ela se afasta do corpo, o perispírito se afasta do corpo físico para dar passagem ao espírito. Então, depois da prece que eles fizeram no centro, ambiente calmo, tranquilo, equilibrado, e sustentado pelos espíritos da casa, ela se afasta parcialmente do corpo físico. Aproximando-se de Dionísio, que também parcialmente começou a utilizar-se das possibilidades dela. Otávia mantinha-se a reduzida distância, mas com poderes para retomar o corpo a qualquer momento, num impulso próprio, guardando relativa consciência do que estava ocorrendo, enquanto que Dionísio conseguia falar de si mesmo, mobilizando, no entanto, potências que não lhe pertenciam e que devia usar cuidadosamente, sob o controle direto da proprietária legítima e com a vigilância afetuosa de amigos benfeitores, que lhe fiscalizavam a expressão com o olhar, de modo a mantê-lo em boa posição de equilíbrio emotivo. Então Dionísio não tinha mais o corpo físico, ele ia usar o corpo da médium. O corpo pertence à médium. E ele tinha que ter todo o cuidado para que isso acontecesse. E ela estava bem pertinho, afastada do corpo, mas podia tomar o corpo a qualquer momento. Olha a complexidade do trabalho. A gente pensa que vai ali e fala, chama o espírito aí para me dar uma notícia, né? Não é assim. Às vezes o espírito está até ali para dar notícia, mas encontra o veículo, o médium, num péssimo estado. Continua. Deixa eu continuar aqui. Reconheci que o processo de incorporação comum era mais ou menos idêntico ao da enxertia da árvore frutífera. A planta estranha revela suas características e oferece seus frutos particulares. Mas a árvore enxertada não perde sua personalidade e prossegue operando em sua vitalidade própria. Uma boa analogia, está entendendo? Ali também, Dionísio era um elemento que aderia às faculdades de Otávia, utilizando-as na produção de valores espirituais que lhe eram característicos, mas naturalmente subordinado a médium. Olha aí, o espírito profeta está sujeito ao profeta, sem cujo crescimento mental, fortaleza e receptividade não poderia o comunicante revelar os caracteres de si mesmo perante os assistentes. Por isso mesmo, logicamente, não era possível isolar por completo a influenciação de Otávia, vigilante. O médium, ele traduz o que o espírito fala. Você não tem como isolar o médium totalmente na comunicação. Sempre entra alguma coisa do médium, é o que a gente chama de animismo. Sempre entra.
Sempre passa, porque ele é um intérprete, ele está interpretando o que o outro está passando, que o espírito comunicante está passando para ele, utilizando o cérebro dele. Tá? A casa física era seu templo, que urgia defender contra qualquer expressão desequilibrante. E nenhum de nós, os desencarnados presentes, tinha o direito de exigir-lhe maior afastamento, porquanto lhe competia guardar as suas potências fisiológicas e preservá-las contra o mal, perto de nós outros, ou à distância de nossa assistência afetiva. Então tinha que preservar o médium. Olha, quando a gente fala que a casa é segura, não tenham medo. Essa casa aqui era uma casa segura. Estavam preservando a médium de qualquer males, que estivesse por perto ou à distância. Porque lá de fora o espírito pode manipular nossa mente aqui dentro. Ele não entra, mas o pensamento dele vem aqui. Por isso temos que nos manter sempre em oração, em estudo, em vigilância. Aqui não é lugar de ficar de pipipi, né? Conversa fiada. Entre nós, a nossa atmosfera de harmonia, porém, não conseguia sossegar a perturbadora expectativa dos companheiros encarnados. Olha os encarnados aí, ansiosos, atrapalhando a comunicação. Entre nós, prevalecia o controle, a disciplina, o autodomínio. Entre eles, sopravam o desequilíbrio e a inquietação. Exigiam um Dionísio homem, pela boca de Otávia, mas nosso plano lhe impunha um Dionísio espírito, pelas expressões da médium. A família humana aguardava o pai emocionado e ainda submetido a paixões menos construtivas. Mas auxiliávamos o irmão para que sua alma se mantivesse calma e enobrecida em benefício dos próprios familiares terrestres. Olha que coisa, hein? Que complexidade, né? E olha a exigência dos encarnados, a exigência deles. Eu estou lendo, Luiz, aqui para eu pegar o raciocínio, esse finalzinho aqui. Falava o comunicante sobre forte emotividade, mas Alexandre e Euclides, ocupando-se respectivamente dele e da intermediária, fiscalizavam-lhe as atitudes e palavras para que se mantivesse tão somente nos assuntos necessários à edificação de todos, responsabilizando-o por todas as imagens mentais nocivas que a sua palavra criasse no cérebro e no coração dos ouvintes. Em vista disso, o comunicante portou-se em todos os pontos da mensagem falada com uma admirável dignidade espiritual, fazendo, porém, verdadeiros prodígios de disciplina interior para calar certas situações familiares e conter as lágrimas estancadas no coração. Então o Espírito estava falando com equilíbrio para não deixar imagens, como ele disse aqui, que depois ficassem na cabeça deles. E os familiares queriam o Dionísio o homem, como ele disse, emotivo, chorando, e iria fazer o outro chorar? Não, ele estava ali se mantendo como um espírito equilibrado. Equilibrado. Vamos continuar. Pode ler aí, Luiz, um pouquinho. Depois de falar quase 40 minutos, dirigindo-se à família e aos colegas de luta humana, Dionísio despediu-se, repetindo tocante oração de agradecimento que Alexandre lhe ditou comovido. Olha, ele ainda falou uma oração que o instrutor Alexandre ditou para ele. Vamos lá. Depois a gente vai ver o que os médiuns falaram da comunicação. Continua. Nosso concurso decorrera com absoluta harmonia. O manifestante ofereceu os possíveis elementos de identificação pessoal, mas a pequena congregação de encarnados não recebeu a dádiva como seria de desejar. Interrompida a concentração mental com o encerramento, iniciaram-se as apreciações, verificando-se que 4/5 dos assistentes não aceitavam a veracidade da manifestação.
Pô, 4/5. Vamos lembrar lá do tempo de ginásio, que a gente fazia fração? 1/5. Pegamos um bolo, dividimos em 5 pedaços. Se a gente dividir em 5 pedaços, nós temos 1/5, mais 1/5, mais 1/5, mais 1/5, mais 1/5, que vai dar 5/5, não é? 5 por 5 igual a 1. Um pedaço. Você pega 1/5, uma fatia desse bolo, o restante do bolo não concorda com a comunicação. Só uma pequena parcela do grupo. Cabeça de prego mesmo, né? É. Pois é. 20%, 80% não concorda. Ou a gente faz a percentagem, né? 80% de estudiosos da doutrina não concordam. Uma vez, eu contei já aqui, eu recebi uma mensagem do meu pai, já tem muitos anos isso, através do Altivo. E eu fiquei feliz com a mensagem, mas mostrei para minha mãe e para minha irmã. Elas não eram espíritas, a minha mãe também já desencarnou, a minha irmã ainda está encarnada e nunca foi espírita, mais espiritada, né? Aí eu falei assim, ó, tenho aqui uma mensagem do meu pai, ditada pelo Dr. Erma. Eu tenho uma notícia do meu pai. Ah, é? Que legal. Deixa eu ver. Deixei as duas lendo lá. Saí de perto as duas lá com a cabeça, minha mãe e minha irmã. E aí, mano, gostou? Muito bom, muito boa mesmo. Pô, legal, que bom que... Aí minha mãe, que o Milton, o nome do meu pai era Milton, que o Milton está bem e tal, está trabalhando, né? Aí eu saí de perto, passei para lá, aí as duas foram fuxicar. Certa cabeça dele. Isso aqui não é meu pai mesmo, a minha irmã. Isso aqui não é meu pai mesmo. Aí minha mãe, mas não é mesmo. Falei, e aí, mãe, tudo bem? Ah, legal, a gente está comentando a mensagem, muito boa. Tá bom. E estava na minha casa, isso era na minha casa. Mas para elas não teve... Por quê? Elas não eram espíritas, e elas queriam o meu pai como o meu pai era. Meu pai era um paraibão brabo pra caramba. Como que ele estava daquele jeito? Né? Mudou muito. E quem não muda? A gente está sempre mudando, a gente está sempre modificando o nosso pensamento. Sempre modificando. Eu não sou o mesmo de 4 anos atrás, nem de 2 anos atrás. A gente muda. Nem de ontem. Né? A gente muda, o corpo muda fisicamente, a nossa cabeça muda. Então, eles não aceitaram lá. O meu pai, trabalhador da doutrina espírita, da casa espírita, me acompanhava nos passos, nos trabalhos. Não, ele ia à igreja, ele ia à missa, ele tinha que estar indo à missa. Tinha que falar alguma coisa que ele falava, do jeito que ele falava. Senão, não é o fulano. É exatamente isso aqui. Exatamente isso aqui. Continua aí. Mas aqui é um grupo espírita, hein? Né? Somente a esposa de Dionísio e alguns raros amigos sentiram-lhe efetivamente a palavra viva e vibrante. Os próprios filhos internaram-se pela região da dúvida e da negativa. Ó, nem os filhos acreditaram nele. Interpelado por um dos companheiros, expressou-se o mais velho. Impossível. Não pode ser meu pai. Eu acho que você é o filho mais velho também, hein? Já reencarnou 2 vezes. É porque me aproximo daqui, aí fica alto. Impossível. Não pode ser meu pai. Se fosse ele, o comunicante, teria naturalmente comentado nossa difícil situação em família. Tá vendo? A mesma coisa lá com a minha mãe e com a minha irmã. Continua. Outro dos filhos de Dionísio ajuntou levianamente. Não acredito em semelhante manifestação. Se fosse o papai, teria respondido às minhas interrogações íntimas. Será que no outro mundo os pais não mais se recordam do carinho devido aos filhos? Tá vendo? E ele, quando você tem uma notícia, numa casa organizada, num médium preparado, ela não pode ser para deprimir. Ela tem que ser para construir, para elevar. Aí eu vou dizer assim, teu pai está no umbral, está sofrendo muito, está lá com os espíritos do mal. Reza por ele. Como é que você vai sair daqui? Ele pode até estar lá.
E aí o mentor vai dar notícia dele, que ele não pode nem falar, você não pode chegar assim, ele não pode nem dar comunicação. Como que você vai dar uma notícia dessa? Você pode até dizer, olha, ore por ele está sendo amparado. Quando vocês falarem assim, ouvirem assim, orem por ele está sendo amparado, coisa não está muito boa não. Aí, e quando o próprio Espírito fala, ele não vai falar das suas agruras, das suas dores. Ele vai falar de coisas boas, que elevem, que construam esperança, vai falar de esperança para que todos tenham força, né? Tenham calma. Coloca alguns detalhes ali para você identificar o Espírito e pronto. Né? Não tem grandes coisas. Né? Vamos lá, continua. No grupo em palestra, formado em um dos recantos da sala, começou a insinuação maledicente. Apenas a viúva e mais 3 irmãos de ideal se mantinham juntos da médium, incentivando-lhe o espírito de serviço por meio de palavras e pensamentos de compreensão e alegria. Olha só, ainda foram fofocar. Os médiuns foram, né, ser maledicentes. Foram ser maledicentes. Que coisa, né? Por isso a gente tem falado muito aqui na nossa casa do cuidado que nós temos que ter com a língua. E a gente combate com muita força a fofoca, o disse-me-disse, não deixar que outros que vêm de fora, a casa está aberta a todo mundo, que venham conspurcar o que está sendo feito aqui com muito suor, lágrima, amor, dedicação. Porque médiuns traz as suas manias de outras casas, de outros lugares, ou está parado há muito tempo. E a gente não pode deixar isso contaminar o grupo. Temos que estar atentos. Porque isso aqui foi dentro da casa espírita, hein? Não foi lá na praia consultando o médico que joga pipoca, não. Foi dentro da casa espírita. Continua. No agrupamento, onde os filhos externavam ingratas impressões, um amigo tocado de cientificismo afirmava solene: não podemos aceitar a pretensa incorporação de Dionísio. Coitado, deu tanto trabalho, né? Vamos lá. Otávia conhece todos os pormenores de sua vida passada. Permanece quase que diariamente em contato com a família. E o espírito comunicante não revelou particularidade alguma pela qual pudesse ser identificado. E depois de lançar a cinza do cigarro em pequenino vaso próximo, acrescentava mordaz. Sem vergonha, ainda fumava ainda, né? Acho que não era centro espírita não, porque ele falou centro espiritualista. Era uma casa espiritualista. Não falou casa espírita. Tá? Vamos lá. Também acho, Nilton. É uma casa espiritualista. Também acho. O problema da mediunidade é questão muito grave na doutrina. O animismo é uma erva daninha em toda parte. Nosso intercâmbio com o plano invisível está repleto de lamentáveis enganos. Coitado do rapaz, né? Coitado do defunto. Agora você vê, tem um animismo? Tem. Sempre tem. Sempre tem, porque voltamos a dizer, o médium é o intérprete. É o intérprete. Poxa, mas fazer isso aqui? Vamos lá, continua. A gente ia parar, agora a gente vai ter o final. A médium, né, sofreu tanto, você recebeu tanta ajuda para dar comunicação. Continua. Um dos rapazes presentes arregalou os olhos e perguntou de súbito: considera, porém, o senhor que Dona Otávia seria capaz de enganar-nos? E ele responde: não conscientemente. Tornou o cientificista com um sorriso superior. Entretanto, inconscientemente sim. A maioria dos médiuns é vítima dos próprios desvairamentos emotivos. As personalidades comunicantes, em sentido comum, representam criações mentais dos sensitivos. Tenho estudado pacientemente o assunto para não cair, como acontece a muita gente, em conclusões fantásticas. Há que fugir do ridículo, meus amigos.
Que coisa, hein? Que tristeza. Aí Arrogante, né? eu lembro aqui do Altivo conversando, estava dando aula, estudando sobre Leon Denis, e estava estudando sobre aquele Hudson, o nome dele é Hudson, que pesquisou a mediunidade de Eusápia Paladino. Ou foi Madame de Esperance? Uma das duas, acho que foi de Eusápia. Ficou 12 anos no pé da mulher para pegar uma fraude. Ele só ia lá para pegar fraude. Eusápia. Ia para pegar a fraude, que tinha fraude. Depois de 12 anos, ele concluiu que ela era uma médium sincera e não deixou a menor dúvida nos fenômenos. Ele conclui lá no seu relatório. Mas ficou 12 anos, tem que ter paciência com um camarada desse. Aí o Altivo encontrou ele reencarnado. Encontrou ele. Era amigo dele de trabalho. Ele lembrou quando ele viu. Disse, isso aí é o Hudson, né? Lá da época da Eusápia. Aí conversava, ele falou que conversou sobre o Espiritismo, chegou e deu para ele o livro Céu e Inferno para ele ler. Diz que ele leu o livro todo. Aí o Altivo perguntou, e aí, o que você achou? É bom, mas há controvérsias, tem que... Ele falou assim, ele continuava o mesmo, cheio de dúvidas, o mesmo. Então não é fácil tirar isso de dentro da gente, fica arraigado, né? Mas vamos lá, estamos terminando. Continuando a sorrir sarcástico, acentuava triunfante. Demitido a saber tudo, né? As emersões do subconsciente, nas hipnoses profundas, conseguem desnortear os mais valentes indagadores. Ainda fala difícil, né? E como? E como se as palavras difíceis e as referências preciosas representassem a derradeira solução do assunto, prossegui enfático. A fim de corrigir os desdobramentos da imaginação no espiritismo, criou-se a metapsíquica para dirigir as nossas pesquisas intelectuais. E não podemos esquecer que o próprio Richer morreu duvidando. Não lhe bastaram dezenas de anos consecutivos no estudo sistemático dos fenômenos. As próprias materializações não lhe asseguraram a certeza da sobrevivência. Caramba. Portanto, Ele se fala que era de Charles Richer, pesquisador inglês, que deu continuidade lá mesmo às pesquisas do magnetismo, fundou lá a Academia Britânica de Pesquisas. Pô, se o cara pesquisou, inclusive materialização, e morreu duvidando, depois de tudo que ele falou e colocou, Leon Denis coloca muitos trechos de suas pesquisas. Pelo que pouco que eu vi, muito pouco, trazido por Leon Denis, o Charles Richer não tinha dúvida não, ele era pesquisador. E ele concluiu muita coisa interessante, afirmando o mundo invisível. É que esse aqui é um pseudo-sábio, né? Aí você não sabe quem foi Charles Richer, e você engole. É ou não é? Você não sabe. Por isso que você tem que ler, por isso que você tem que estudar. Ah, Charles Richer, quem foi Charles Richer? Vai lá, pega aqui, bota aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Bota aqui. Aí você vai lá e vai saber. Já era para ter a gente terminado aqui, ó. Tá bom? Charles, eu acho que é esse aqui. Ah, saiu aqui, depois você vê aí. Então vamos lá. Estamos terminando já, falta só uma página. quem foi Charles Richer? Então ele botou ali. De acordo com Wikipédia, Charles Francis Richter foi um sismólogo estadunidense. Sismólogo dos Estados Unidos. Não é esse aqui não. Não é esse não. Mas deixa para lá. Não é esse sismólogo norte-americano não. Mas não faz mal não. Vamos aqui.
A reduzida assembleia escutava-lhe a palavra importante, como se ouvisse um oráculo infalível. Está todo empapado ali falando. Noutro recanto do salão, comentava-se o mesmo assunto discretamente. Vai. Não acredito na veracidade da manifestação, afirmava, em voz baixa, uma senhora relativamente moça, dirigindo-se ao marido e às amigas. Afinal de contas, a comunicação primou pela banalidade. Nada de novo. Para mim, as palavras de Otávia procedem dela mesma. Não senti qualquer sinal concludente, com respeito à possível presença do nosso velho amigo. Ó, ainda quebrou o galho. Apesar do nosso amigo estar ali, foi tudo da cabeça dela. Tudo da cabeça dela. Continua. Seria muito desinteressante a esfera dos desencarnados se apenas proporcionasse aos que nos precedem as frivolidades que o suposto Dionísio nos trouxe. Talvez tenha havido alguma perturbação, disse o esposo da mesma senhora. Não nos achamos livres dos mistificadores do plano invisível. O grupo abafava o riso franco. Nunca experimentei tanta decepção como nesses instantes em que examinava o processo de incorporação mediúnica. Ninguém ali ponderava as dificuldades com que Euclides, o bom cooperador espiritual, fora defrontado para trazer à casa o conforto daquela noite. Ninguém ponderava sobre a luta que o acontecimento representava para a própria médium, interessada em servir com amor na causa do bem. Os companheiros encarnados sentiam-se absolutamente credores de tudo. Os benfeitores espirituais, na apreciação dos presentes, não passariam de meros servidores dos seus caprichos, a voltarem do além-túmulo tão somente para atender-lhes ao gosto de novidades. Com raríssimas exceções, ninguém pensou em consolo, em edificação, em aproveitamento da experiência obtida. Em vez de agradecimento, da observação edificante, cultivava-se a desconfiança e a maledicência. Alexandre percebeu que Euclides acompanhava a cena com justificado desapontamento, agravado pelas advertências da véspera. Mas praticando o seu culto de amor e gentileza, o instrutor recomendou-lhe o afastamento, confiando-lhe aos cuidados a entidade comunicante, que deveria regressar sem perda de tempo ao lugar de origem. Tirou logo o espírito dali, né? Ele ficou decepcionado. Mas ele pertencia àquele grupo e ele fazia a mesma coisa, não é? Não se admire, André, nossos irmãos encarnados padecem complicadas limitações. Mostrou a fisionomia confiante e sorridente e acentuou. Vai. Além disso, como você observa, a maioria tem um cérebro hipertrofiado e o coração reduzido. Nossos amigos da crosta comumente criticam em demasia e sentem muito pouco. Estimam a compreensão alheia. Todavia, raramente se dispõem a compreender os outros. Mas o trabalho é uma concessão do Senhor e devemos confiar na providência do Pai, trabalhando sempre para o melhor. Em seguida, fez algumas recomendações a alguns amigos que ficariam na tenda de realização espiritual e falou: Vamo-nos. Ao nos afastarmos, rente à porta um cavalheiro dizia ao diretor dos serviços: Todos nós temos o direito de duvidar. Não ouvi a resposta do interlocutor encarnado, mas Alexandre considerou com a expressão fisionômica de um pai otimista e bondoso. Quase todas as pessoas terrestres que se valem de nossa cooperação se sentem no direito de duvidar. É muito raro surgir um companheiro que se sinta com o dever de ajudar. Caramba, né? Querem só duvidar e não querem ajudar. Gostou do estudo? A gente só avançou 15 minutos, né, um pouquinho mais, porque nós voltamos lá. A gente fica 1 hora, 50 minutos
E para a gente fechar a ideia, eu acho que se parasse ali ia ficar faltando, né? Para a semana que vem. Alguma pergunta, alguma colocação? Não? Que bom. É. Entre aspas, perfeito. A gente galga, né, para um estado assim, evolutivo, de progresso. A gente faz um esforço, mas esse grupo era um grupo espiritualista, não era um grupo espírita, não. Agora mesmo nós vamos estudar sobre isso, sobre mediunidade. Toda segunda-feira nós estudamos aqui. De manhã, de 8 às 9h30 e agora à noite, de 7 até 9h30 da noite. Justamente para parar essas arestas. Nós estamos lendo e estudando justamente para não fazer o mesmo que esses companheiros fizeram. Entendeu? O mais interessante é que o Dionísio, quando encarnado, ele também fazia essas críticas. Fazia também as críticas. Então vamos encerrar agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, ao nosso irmão André Luiz, ao nosso querido Chico, por uma história tão interessante, tão edificante para nós, médiuns, trabalhadores da doutrina espírita, investigadores do mundo espiritual. Muito obrigado pelo seu esforço, querido amigo, pelo esforço que o Chico fez em seus trabalhos diuturnos através da psicografia. Obrigado a Allan Kardec, que nos trouxe a base de todo esse estudo, e a Leon Denis, que deu continuidade. Em nome desses espíritos amigos, em nome do altivo, da direção espiritual da nossa casa, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que pedimos a devida permissão para encerrarmos os estudos da tarde e noite de hoje. Que assim seja.